chamar o Cícero Melo? O Cícero está acompanhando também, está por dentro aí dos bastidores de tudo que está rolando nessa rusga aí, hein, Cícero? De Gabigol, Flamengo. Gabigol está falando que foi liberado, o Flamengo está falando que não. E aí, Cícero, como é que eles vão resolver essa história? Você tem alguma informação nova? Bom dia a você, Bruna Mari, Eugênio, Mário Marra e o Fã de Esportes. Eu estou acompanhando aqui, peguei um pedaço aí da conversa de vocês. Eu concordo com tudo que vocês têm falado. Tudo começa num embate entre CBF e Flamengo. Apesar de você ter dito aí, Bruno, que a CBF adiou alguns jogos, reprogramou outros do Flamengo, a diretoria do Flamengo não está nada satisfeita com a CBF há muito tempo, porque em todas as convocações, até para amistosos, tira jogadores do Flamengo, seja para a seleção olímpica ou para a seleção principal do Brasil. O Flamengo, a todo momento, se vê desfalcado dos seus principais jogadores. Então já começa com um embate, com um conflito com a CBF. Aí acontece o que aconteceu. O Gabigol sai do jogo em que jogou poucos minutos contra o Paraguai e sem ninguém saber, porque ele acabou o jogo normalmente. Aí foi feito um exame, né, uma ultrassonografia, e a CBF libera uma nota dizendo que essa ultrassonografia acusou um edema muscular, pequeno edema, na coxa direita. Entende-se que o jogador está sem condições de jogo. Ele não foi desconvocado da Copa América, mas que ele estaria sem condições de jogo, pelo menos nos próximos dias. E o jogador também entendeu dessa forma. Se eu estou com um edema, para que eu vou enfrentar uma viagem? Para que eu vou me submeter a novos exames? E para que eu tenho que ir a Curitiba se eu não tenho condições de jogo? Mas aí o Flamengo quer valer a sua resolução, né? Não quer saber da CBF. Eles primeiro que já desconfiaram e não concordaram com o exame. Então pediram para o Gabigol viajar para ele ser melhor avaliado pelos médicos do Flamengo. Está faltando um entendimento entre médicos do Flamengo e os médicos da CBF. A gente sabe quando um jogador está servindo a seleção e tem qualquer problema, é normal que os médicos conversem entre si, mas parece que isso não está ocorrendo entre os médicos de cada instituição. Parece que há uma briga, uma guerra de poderes, de quem tem mais ascensão sobre os problemas médicos de seus jogadores, né? Então a coisa é confusa, né? O Gabigol sabia que tinha que viajar, foi isso que ficou acordado. Ontem foi divulgado que o Gabigol teria que se apresentar em Curitiba, assim como o Everton Ribeiro. O Rodrigo Caio não, porque está com dores no joelho, não teria condições de jogo, já foi liberado da viagem. O Flamengo também não sabe bem o que quer. Fez uma logística toda, envolveu dinheiro, envolveu uma série de documentos e de providências para trazer todos os jogadores. Aí, liberou o Rodrigo Caio, dizendo que ele está com dores. E aí, o Gabigol, que está com dores, não liberou. O Pedro e o Gerson, que também estavam no pacote para ir a Curitiba, o Flamengo achou melhor poupar. Então o Gabigol deve pensar, quer dizer, jogadores que não estão machucados são poupados. O outro que está sentindo dores no joelho não foi obrigado a viajar para ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Agora, eu, que também tenho um documento da CBF que fez uma ultrassonografia dizendo que eu tenho um edema na coxa e eu estou sentindo dores musculares. Aí eu tenho que viajar, quer dizer, o tratamento comigo é diferente. Então eu acho que tudo aí está numa briga de egos, inclusive, né? Um jogador que é o mais conhecido do Flamengo, talvez hoje o jogador mais importante atuando no país, que ganha o maior salário, está se sentindo desprestigiado. E a notícia que também está circulando é que ele se posicionando dessa maneira e não viajando para Curitiba, ele está passivo de punição. A diretoria do Flamengo vai estudar uma punição para o Gabigol. Essa punição pode ser de multa, provavelmente. A única punição que dói no jogador é no bolso, né? Não adianta você dar uma advertência e chamar e dizer que isso não pode se repetir. A única coisa que o jogador entende é quando dói no bolso, quando desconta do salário, né? Então vamos aguardar, porque a coisa é confusa. O Flamengo, uma hora, faz uma logística para levar todos os jogadores, na outra hora resolve fazer tudo ao contrário, né? E acaba envolvendo seus profissionais e também profissionais de uma outra entidade, que é a CBF. Lembrando que o Flamengo hoje já não tem também o Isla, lateral direito, que está servindo a seleção chilena, não tem o Arrascaeta, que está se recuperando da Covid-19, e não tem o seu comandante. O Rogério Ceni testou positivo para a Covid-19 na última segunda-feira e também está em repouso, está em recuperação, né? Em isolamento social.
Tanto que o Marcelo de Souza, técnico do Sub-20, é quem vai dirigir o time do Flamengo. A novidade hoje do Flamengo pode ser a volta, né? A reestreia do polêmico e folclórico Rodinei. Ele voltou do empréstimo ao Inter, está treinando normalmente, viajou, e é bem possível que comece jogando ou entre no decorrer da partida. Mas muita coisa ainda vai acontecer no dia de hoje, envolvendo o Gabigol, uma possível punição, o jogador não aceitando o que o Flamengo está querendo que ele faça, tanto que ele não viajou. E agora nós temos que aguardar os posicionamentos de todos os lados, do Flamengo, do Gabigol e da sua assessoria de imprensa e empresários, e da CBF também, que também está envolvida nisso, porque tudo foi criado a partir do momento do exame que a CBF fez com o Gabigol e disse que ele tem um edema. E normalmente quem tem um edema não acredito que tem condições de entrar em campo. Ô Cícero, obrigado, viu? Se tiver informação nova, por favor, hein? Essa questão aí de punição, você vai... Bruno, um beijo na Mari, um abraço dos companheiros e pro Fã de Esporte. Ô Mari, só um outro conflito que existe, ó, entre as duas notas, tá? Que a gente estava nessa dúvida. Diga. O Flamengo, na nota oficial, você tá falando aí, né, Mari? Também falou o seguinte: ele não se apresentou, o que impossibilitou o departamento médico de realizar um novo exame. Isso. Certo? Tá aí, ó, Tá lá, a ó. nota oficial do Flamengo. Vamos lá. Abre aspas. No Twitter oficial do Flamengo, Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira, no dia 9/6, em Curitiba, impossibilitando a avaliação do departamento médico do Flamengo, e o clube ainda aguarda a reapresentação do atleta. Então, porque a nota do Gabigol diz: o departamento médico do Flamengo vetou o Gabigol para a partida contra o Curitiba. Tá vendo como existe esse conflito até de notas aí, Marra? Eu só sei uma coisa para mim é muito clara: isso tudo poderia ter sido evitado. Acho que as partes poderiam ter tido, não precisariam publicizar tudo isso, tornar público tudo isso. Acho que isso poderia ter sido feito assim, com uma conversa ou outra, para não precisar expor o Flamengo, o departamento médico, e não expor também o Gabigol e até mesmo o departamento médico de seleção. Acho que essas coisas poderiam ter sido evitadas. Acho que foi muito para o confronto. Isso não é legal. Ô Eugênio, mas isso aí, então, essa parte de deixar tudo muito público, não faz parte, então, dessa briga da CBF com o Flamengo, como o próprio Cícero Melo trouxe pra gente? Desse cabo de guerra, então, da entidade com o clube? Só que ela deixa de ser, nesse momento, nesse ponto, nessa questão específica, uma briga de CBF com o Flamengo e vira uma briga de CBF com o Gabigol, com o seu principal jogador. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para o Flamengo, não é bom para o Gabigol. E aí eu concordo. Se isso estivesse sendo tratado internamente, os caras estão revoltados, estão chateados com o que aconteceu e tal, mas, guarda aqui, fica entre a gente, liga para ele, discute, xinga, reclama e tal, mas quando você expõe isso para a torcida, fica muito chato. Fica um problema, vira uma questão para pós-Copa América, porque agora ele vai para a Copa América, né? É claro que o tempo apaga tudo, né? O tempo faz as coisas mudarem, mas fica na folha corrida lá, ó, descumpriu determinação do clube. Isso é grave. Repito, e é público. E por mais que a torcida ame o Gabigol, ela vai falar, poxa, ele podia ter ido lá, né? Podia ter ido lá porque foi uma determinação do Flamengo. O Flamengo paga o salário dele. Então eu lamento que tudo esteja ocorrendo dessa forma, sabe? Eu acho que está todo mundo errado. Está todo mundo errado. E é ruim para o clube, no final das contas. Inclusive, eu acho que tem um ponto aí muito importante, que é quem criou a cobra, entendeu? Quantos vacilos o Gabigol já deu e o Flamengo ficou quietinho? Não fez nada. Do tipo chilique em campo, do tipo ir pro cassino ilegal e não tem nada a ver com a gente. Aí o jogador, meu amigo, o cara fala assim, eu marco um gol, todo dia tem gol, que eu faço? Então eu faço o que eu quiser aqui. Aí quando você vai dar uma ordem, o cara não tá nem aí. O cara não vai. Talvez já seja também um pote cheio, né? Talvez já seja, aturamos isso. Aí passou do limite. Pode ser também isso. Pode ser uma interpretação. Pode ser. Todas as situações que você falou, assim... eu aceitei. Mas chega um ponto que não dá para aceitar tudo.
Não, eu concordo, Eugênio, pode ser aí o balde cheio, é que até então a gente não tinha visto nenhum puxão de orelha, certo? Não sei se aconteceu internamente, mas a gente não teve essa informação. Porque internamente pode ter acontecido, né? Por isso que a gente falava anteriormente, assim, em algum momento essa relação pode... Gente, a gente está falando de coisas que a gente não sabe, a gente está falando de coisas de pensamentos. Isso pode ter chegado num limite e falou, não, Gabigol, a gente quer você aqui porque já passou por isso, isso e isso, a gente quer você aqui. E por mais que isso possa ser assim, isso é preciosismo demais, tal... Bruno, se tem uma ordem do patrão, tem que ir. Quem paga o salário é o Flamengo. Sim. E mais do que o patrão, assim, né? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes a relação do jogador com o clube, ela é uma relação que o clube despreza, né? Porque ele acha que ele vive um momento em que ele terá sucesso se for para outro lugar e tal, etc. Mas nesse caso do Flamengo, é mais do que assim, porque o dirigente do Flamengo lá, sei lá, o Marcos Braz ou o Landim, ele quer... porque quando você compra uma briga com uma torcida que está te amando, é difícil, né? Você, não é assim. Você está desafiando o clube e a torcida é do clube, não é do jogador. Né? Por mais que a torcida idolatre o jogador, ela idolatra porque ele está no clube. É importante isso, né? A torcida não é do jogador, ela é do jogador. Verdade. Porque ela primeiro é do clube que ele está defendendo. Se amanhã ele for para outro clube, e se não for um rival, a torcida vai ter um carinho, vai lembrar dos bons momentos e tal, mas se ele for para um rival, ela vai ficar com raiva. Pode ter certeza disso, porque ela gosta primeiro da camisa do seu time. E aí você se coloca numa situação como essa, você cria um problema não com o Landim, não eventualmente com o Marcos Braz. Você pode criar um problema com uma torcida que está te dando tudo. Se o Gabigol é o que é hoje, passa muito pelo carinho da torcida do Flamengo por ele. E está errado. Assim, ele tem que preservar isso, procurar preservar isso ao máximo. Tem alguma ponta solta aí. Eu não posso crer que a situação seja assim, simplesmente assim. Porque, são erros muito graves e desnecessários. É uma coisa simples. Não posso viajar para assim, não tem problema. Eugênio. Se você está em São Paulo para Curitiba, você pega um avião e você está ali menos de uma hora. É ali Curitiba. A brasileira na Granja Comari, que é no Rio de Janeiro. Então viagem vai ter de São Paulo para o Rio também. Não é um avião que ele vai pegar que vai fazer o problema. Né? Talvez ele queira estar em São Paulo, porque tem família, porque tem amigos, porque, sei lá, tem alguma situação que o Braga é São Tem Paulo. tanta coisa em São Paulo, Eugênio. Tem tanta coisa em São Paulo que pode atrair a atenção do Gabigol que eu vou te contar, viu? Mas qualquer que seja essa coisa, vale a pena comprar uma briga com o Flamengo por isso? Eu acho que não. Eu acho que não, exato. Para mim, a questão não é nem primeiro, ele expôs o médico do Flamengo, da seleção, porque os caras fizeram um relatório e entregaram. E aí é uma briga enorme agora que a seleção não tinha nada a ver com isso. A seleção não pediu para o Gabigol ficar em São Paulo. Não é que o Gabigol, eu preferia atender um desejo da seleção ou minha cabeça está nessa seleção. O Gabigol não quis ir viajar. O que ele tem para fazer em São Paulo a gente não sabe, mas que ele quis ficar em São Paulo, ele quis ficar, né, Mário? E muita gente falando sobre isso também na hashtag SC Brasil e falando sobre como isso alimenta exatamente essa briga entre seleção, clube, jogador, CBF, como que alguém mandou aqui que a CBF é nociva ao clube, e aí vai alimentando toda essa intriga e toda essa situação. Voltaremos a falar sobre o Flamengo e você acompanha também todas as atualizações no espn.com.br.